Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Falaremos novamente de uma explosão em plataforma, só que dessa vez a Deepwater Horizon. Essa plataforma era uma sonda petrolífera semi-submersível de posicionamento dinâmico de águas ultraprofundas que foi construída em 2001. O propósito dela era perfurar poços de petróleo no subsolo marinho e, quando houvesse a necessidade, ela poderia ser deslocada. Essa plataforma era de propriedade da Transocean e arrematada a British Petroleum até setembro de 2013. Essa plataforma tinha em torno de 121 metros de comprimento e 78 metros de largura e era uma das maiores sondas de perfuração em águas profundas. Podia operar em águas de até 2.400 metros de profundidade e tinha uma profundidade de perfuração de até 9.100 metros. Além disso, a torre podia alojar em torno de 130 membros de uma tripulação. No dia 2 de setembro de 2009, a Deepwater perfurou a jaziga do Tiber, no Golfo do México, o depósito de petróleo e gás mais profundo encontrado até o momento, e a uma profundidade vertical em torno de 10.000 metros. E como foi que ocorreu esse acidente? No ano seguinte, em 2010, a Deepwater trabalhava no canhão Mississippi da British Petroleum, no Golfo do México, no bloco 252, conhecido como Prospecto Macondo. A torre estava posicionada a 80 km da costa sudoeste de Louisiana. A sonda estava na fase final da perfuração de um poço nesse bloco 252, quando o seu último revestimento havia sido cimentado com uma pasta nitrogenada, que é uma solução não convencional oferecida pela empresa terceirizada que prestava serviço, que era a Halliburton. Este é um processo delicado, pois há a possibilidade de fluidos do poço serem liberados descontroladamente. No dia 20 de abril de 2010, aconteceu a explosão na torre e esta acabou se incendiando. 22 trabalhadores foram feridos e 11 morreram. Barcos de apoio lançaram água na torre que estava incendiada para tentar extinguir as chamas, mas não obteve sucesso e a Deepwater afundou no dia 22 de abril de 2010, aproximadamente a 1.500 metros de profundidade. Os seus restos foram encontrados no leito marinho, aproximadamente 400 metros a noroeste do poço que havia sido perfurado. A explosão danificou o poço de Macondo e durante os meses seguintes, quase 5 milhões de barris de petróleo foram despejados no oceano, no que é considerado o maior vazamento acidental de petróleo na história. Além disso, uma grande mancha de óleo espalhou-se e chegou à costa da Louisiana e a outros 5 estados americanos, dentre eles Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana e Texas. Durante o vazamento, a mancha de petróleo atingiu cerca de 22 milhas de comprimento. O derramamento de petróleo resultante prejudicou, claro, centenas de vidas e espécies marinhas. Acabou danificando praias e provocou enormes perdas para as indústrias de pesca e turismo. Para piorar, o processo de remoção do petróleo derramado no mar não é um trabalho fácil, porque o petróleo é hidrofóbico, ele não se mistura com a água e ele flutua na superfície do oceano na forma de manchas. Além disso, as correntes do oceano e a velocidade dos ventos também não ajudavam no processo dessa limpeza. Os trabalhos eles duraram em torno de 87 dias e diversas pessoas participaram nas operações para a remoção desse óleo. A British Petroleum anunciou em 17 de junho de 2010 ter conseguido estancar temporariamente o vazamento de petróleo, depois de instaladas novas válvulas para conseguirem drenar esse óleo derramado. E o que aconteceu com os responsáveis por esse acidente? O vazamento do petróleo no Golfo do México já custou à petrolífera britânica, a principal empresa e acionista da Deepwater, mais de 65 bilhões de dólares e a conta continua aumentando. A British Petroleum foi alvo de múltiplos processos judiciais, vários deles movidos pelo próprio governo, tanto por violações criminais quanto por violações a regulamentações além das civis, como a lei das águas limpas.
Em um acordo considerado o maior do tipo na história americana, a British Petroleum concordou em pagar cerca de 20 bilhões ao governo federal e aos 5 estados que foram afetados pelo derramamento de petróleo. A empresa também teve que pagar bilhões em compensação às vítimas, famílias, indivíduos e os negócios que foram afetados, além de custos de limpeza e reparação dos danos ambientais, as multas e outras indenizações. O cálculo final foi mais de 65 bilhões de dólares e que não incluiu a perda da receita e os danos à reputação da empresa. E o custo ainda pode aumentar, já que alguns dos processos judiciais movidos por indivíduos e pequenas empresas que foram prejudicadas pelo desastre ainda estão em julgamento. Após o acidente, a empresa também teve sua avaliação rebaixada pelas agências de risco. As suas ações despencaram e ela acabou tendo que vender bilhões de dólares em ações. No auge da crise, a sua sobrevivência chegou a ser colocada em dúvida. E 10 anos depois do acidente, a British Petroleum ainda se recupera. Apesar da severidade da punição financeira, ninguém está preso e nenhum dos altos executivos da empresa foram responsabilizados. Ainda o inquérito do Departamento de Justiça resultou em acusações criminais contra 4 funcionários. 2 supervisores que estavam na plataforma foram acusados de não conduzir adequadamente os testes de pressão que eram necessários durante o processo e um deles foi absolvido. E o outro foi sentenciado a 10 meses de liberdade condicional. Um ex-vice-presidente da empresa foi acusado de mentir para os agentes federais, referente à quantidade de petróleo que havia sido derramada. Esse também foi absolvido. O engenheiro, acusado de deletar mensagens de texto, recebeu 6 meses de liberdade condicional. Infelizmente, não é só no Brasil que os acidentes acontecem e a gente não vê os responsáveis sendo punidos como deveriam. Quais foram as lições aprendidas depois desse acidente? Além do impacto financeiro, esse desastre levou a mudanças apenas não só nas operações da British Petroleum, mas na indústria de petróleo e gás como um todo. Afinal, o governo teve que implementar diversas exigências para melhorar o processo de segurança e garantir que a indústria esteja mais segura para prover os processos e não provocar efeitos ao ecossistema, à população e os envolvidos. No caso específico desse acidente, entre outras causas, ocorreram falhas devido a ferramentas que não estavam adequadas para o processo e contenção do poço. Além disso, falha em responder aos problemas ocorridos durante o processo. Apesar da indústria insistir inicialmente que a explosão havia sido um incidente isolado, constatou-se diversos equipamentos com defeito e falhas em atender os processos de segurança e que eram necessárias reformas para que fosse evitado acidentes. Em janeiro de 2011, após 6 meses do processo de investigação, a comissão que investigava o caso concluiu que a explosão foi resultado de uma série de erros cometidos pela empresa e também pela empresa terceira, a Halliburton, que era a responsável, era uma empresa subcontratada e responsável para cimentar o poço, e também pela Transocean. Então, 3 empresas eram responsáveis por esse processo. O relatório dizia que, intencionalmente ou não, muitas decisões tomadas pela British Petroleum e das outras empresas envolvidas não estavam adequados e que eles promoveram o aumento do risco à explosão devido a esses processos não adequados. Segundo o documento, o desastre revelou falhas sistêmicas em gerenciamento do risco e colocaram em dúvida a cultura de segurança de todas essas 3 empresas envolvidas. Além de reformas significativas nas práticas da indústria, também eram necessárias mudanças políticas, governamentais para o processo de fiscalização dessas empresas. Uma das recomendações da comissão era que o governo exigisse que a indústria desenvolvesse uma capacidade de conter explosões para esse tipo de cenário que era a perfuração em águas profundas e que também passou a exigir que fosse feita uma análise mais integrada do risco envolvido nesse processo. E quanto custou o derramamento de petróleo para a natureza?
Um grupo de cientistas norte-americanos queria saber qual o valor que o impacto desse vazamento de petróleo provocou aí na natureza. A conta ficou por cerca de 16 bilhões de euros, segundo esse estudo. Os efeitos do derramamento no ecossistema, lá no Golfo do México, onde ocorreu, foram visíveis e as imagens chegaram a toda a população, né, através da mídia. Então, pelicanos e peixes cobertos de óleos, tartarugas sufocadas na praia. Então, essas imagens dos animais sofrendo os danos provocados pelo petróleo. A morte dessas aves também foi numerosa, além dos corais que eram profundos também foram afetados, né, pelo petróleo. O número de mortes de golfinho também aumentou de 63 por ano entre o período de 2002 a 2009 e passou para 200 no ano que ocorreu o acidente a partir de abril de 2010, de acordo com a agência de notícias Reuters. Um estudo da Agência para os Oceanos e a Atmosfera dos Estados Unidos de 2016 também referia que 80% da gestação dos golfinhos não chegava ao fim devido à exposição ao petróleo, ou seja, os golfinhos aí fêmeas acabavam abortando. Por outros motivos, o estudo referente aos danos do desastre ao meio ambiente chegou a esse valor de 16 bilhões de euros. A estimativa pode servir de guia para os tomadores de decisões das indústrias, do governo, né, referente a quanto é importante se investir em segurança para evitar esse custo todo e reparo do processo, que isso é difícil, fazer toda a remoção, todo o processo, além disso do dano da imagem da empresa. Então, muitas vezes, o mais importante é você gastar um valor mais elevado, mas ter todo o processo muito bem controlado, toda a avaliação de risco, toda a gestão de risco envolvendo esses produtos, principalmente petróleo, gás e afins, do que você gastar com a remoção, com o processo de indenização que acaba sendo envolvido por todos e o reparo ambiental, além do dano da imagem, que esse fica muito difícil de ser reparado. Espero que tenham gostado, aguardamos vocês no próximo podcast. Até lá!